sociais para multiplicar informação. Eu estou falando da Suelen, ela é mãe de 2 filhos. O caçula faleceu em 2022 e também é mãe atípica de um menino de 9 anos que é autista e tem TOD. A Suelen, ela estuda sobre o autismo e outros transtornos neurológicos e ela vai conversar com a gente sobre isso. E ela compartilha muito nas redes sociais, né, sobre esse assunto que é muito importante para você que está assistindo a gente e para todo mundo de modo geral, para se trabalhar a inclusão, para se trabalhar a empatia, um olhar, né? Já é um grande desafio ser mãe em qualquer momento da vida. E uma mãe atípica enfrenta desafios enormes e por isso a gente precisa falar do assunto. Eu quero você conectado com a gente agora para conhecer essa mulher incrível. Bom dia, Suelen. Bom dia, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar, né, um pouco da minha rotina e da vida que eu tenho de mãe atípica. Primeiro, parabenizar você pela iniciativa. As redes sociais muitas vezes é palco para tanta coisa desagradável e de repente você usar isso como um canal de comunicação. A informação é algo libertador. Então você falar sobre isso com a sua vivência, com a sua experiência é muito positivo. Eu estou muito feliz de conhecer você, viu? Você é linda, uma mulher radiante. A gente consegue ver aí nos seus olhos que você tem muito prazer de fazer isso. Tá vendo que coisa maravilhosa? Tenho, assim, eu realmente sinto muito prazer, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui podendo compartilhar, né, o que eu faço na rede social, né, podendo levar outras famílias informação, né, dicas de como agir, de como lidar, porque receber um diagnóstico não é fácil, né, e a gente tem que se reinventar, a gente tem que aprender. Antes da gente começar a nossa conversa mais intimamente, eu quero dar uma dica para você que está me assistindo. Como você se veste fala muito sobre você. Por isso eu quero te apresentar uma loja que tem moda modesta, moda cristã e tá te esperando para deixar você muito mais linda. Eu tô falando da loja Virtuosa KD. A loja Virtuosa está sempre atualizada com as últimas tendências da moda cristã, oferecendo modelagens modernas e elegantes. As roupas são feitas com materiais de alta qualidade, garantindo conforto e durabilidade para todas as ocasiões, seja para eventos formais ou ainda para o seu momento de devoção. Na loja Virtuosa você também vai encontrar uniforme para congresso, masculino e feminino. Vai ter o congresso na sua igreja? Que tal passar na loja Virtuosa KD e garantir aí os uniformes com um preço excelente? Virtuosa KD não apenas veste o corpo, mas também inspira a alma com beleza e graça. E olha só, tem loja localizada na avenida principal do Disseu, facinho para você. Tem também na avenida Juarez Távora, né, ali, também no Parque Piauí, na avenida Canidé, no São Joaquim, e o atendimento no delivery através também do nosso Instagram, virtuosa@virtuosakdthe. Você vai colocar lá, clicar no link, fazer o seu pedido no delivery no 869-9929-7541. Vai fazer sua encomenda dos uniformes para o congresso, tudo que você precisar, é só passar por lá. Eu falei Virtuosa KD. Dica boa é dica compartilhada. E agora vamos voltar com a nossa conversa. Primeira coisa que eu queria te perguntar, Suelen, é a respeito de como foi para você, seu filho tem 9 anos, né? Tem autismo e tem TOD. Como foi para você descobrir que o seu filho tem esse problema, né, essa dificuldade, que ele iria enfrentar? Como foi para você se descobrir uma mãe atípica? Então, ser mãe já é uma tarefa, né, que é bem difícil, né? A gente que é mãe sabe, isso não quer dizer que a gente não ama os nossos filhos. Mas quando a gente descobre um diagnóstico, a gente passa por um processo que inclusive os psicólogos chamam de luto, né? Porque não é que o nosso filho morreu, mas assim, com o diagnóstico vem algumas percas de alguns sonhos, de algumas expectativas que a gente faz para os nossos filhos. E aí é uma sensação de que o mundo abriu e a gente se sente um tanto quanto desamparado, passa por um tempo até aceitar, né, o diagnóstico, porque realmente a gente sabe que vai lidar com uma realidade que a gente não está preparado. Então a gente vai em busca de conhecimento. Foi o que eu tentei fazer, porque assim, eu sabia o que era o autismo muito superficialmente, porque eu conhecia outras crianças autistas, mas eu resolvi me aprofundar para eu poder lidar com meu filho. E como veio junto o transtorno opositor desafiador, que é o TOD... Eu quero até que você explique pra gente, porque tem muita gente que tá do outro lado, que não sabe o que é o TOD, né? Muitas vezes acha até que é uma birra convencional. E quando foi que você... Eu quero saber de você, que você explicasse para quem tá em casa e pra gente também que tá aqui no estúdio, o que é
o TOD, e quando foi que você percebeu que o seu filho também poderia ter esse transtorno? Certo, então assim, o TOD, ele é um transtorno também do neurodesenvolvimento, que ele é muito confundido com uma criança mal educada. Por quê? Toda criança faz birra, gente, é inevitável. Sim. Só que o que é que diferencia o TOD de uma birra convencional? É a intensidade e a frequência com que aquele comportamento se manifesta. Então, assim, toda criança ela tem um nível de desenvolvimento que ela tem que atingir, inclusive do controle da regulação das próprias emoções. Quando a criança não consegue desenvolver essa habilidade, ela acaba se enquadrando. Não é um diagnóstico fácil de ser fechado, precisa do neuropediatra, da psiquiatra, né, que faz toda uma investigação para poder chegar a esse diagnóstico. E o que se apresenta como desafiador nesse transtorno, que na minha vivência pessoal chega por vezes ser mais difícil do que o próprio autismo, é essa necessidade que a gente tem de estar o tempo todo reafirmando, ensinando ele como controlar o impulso, como controlar a agressividade. E isso é difícil porque envolve o relacionamento com outras pessoas, né? Outras crianças que também estão em fase de aprender quem são, de aprender sobre as diferenças. E aí acaba se tornando um desafio, porque ele se sente também um tanto quanto inadequado, por estar tentando ter um comportamento ali esperado e não conseguir. Então, o desafio realmente é aprender a lidar. Suelen, eu imagino que com o TOD você tenha vivido situações em público, né, que possam ter gerado grandes constrangimentos para você e para o seu filho. E a coisa mais importante para uma mãe é o seu filho, sem sombra de dúvida. A gente, quando é mãe, a gente tem isso, né, de super proteger. Eu queria falar sobre como você se sente, como você lidar com o olhar da sociedade dentro das vivências do seu filho. De repente, lá na padaria, ele teve uma crise, fez a birra. Como é que não é birra, né? É o transtorno. Mas, enfim, as pessoas vão olhar e vão dizer: poxa vida, se fosse o meu filho, eu não permitiria. Poxa vida, se fosse meu filho, eu faria. Porque as pessoas, às vezes, a falta de conhecimento leva à ignorância, né? Exato, assim, é difícil a gente lidar, porque assim, a gente que é mãe, a gente é julgada o tempo inteiro. Independente do que a gente faça, independente da conduta que a gente tem, a gente está sempre sendo julgadas. Quando a gente tem um filho que tem um comportamento que é atípico, que não é aceitável para todas as crianças, e a sociedade não está preparada para lidar com a criança, ela sendo típica ou atípica. Isso é comprovado, assim, eu sinto na pele. Então, quando a gente passa por alguns momentos, o julgar das outras pessoas, o olhar das outras pessoas pesa bastante. Porque naquele momento eu estou tendo que administrar uma criança que está aprendendo como lidar com os seus sentimentos, que está tentando contornar algo que é um funcionamento do cérebro dele, que não depende da vontade dele. Eu estou tendo que lidar com isso, eu estou tendo que lidar comigo mesma, porque eu sou uma pessoa comum, né? Então, para mim também é difícil lidar com as minhas emoções e eu ainda tenho que lidar com uma terceira pessoa que está ali olhando, né, fazendo o julgamento, né? E aí, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. Suelen, eu queria que você deixasse o seu Instagram, né? Foi um prazer receber você por aqui. Para quem quiser conversar mais com você sobre o assunto e seguir as suas dicas, fala aí pra gente. Então, meu Instagram é o teacolher.pi. Lá eu falo muito sobre